Você já parou para pensar no que realmente acontece depois que o coração para? O que existe após o último suspiro? Silêncio, escuridão, um recomeço ou apenas o fim? Seja muito bem-vindo ao canal, onde exploramos os mistérios que a maioria prefere ignorar. Hoje, vamos mergulhar fundo na pergunta que todos têm, mas poucos têm coragem de fazer. O que acontece após a morte? Fique comigo e descubra as respostas que a ciência, a espiritualidade e os fenômenos inexplicáveis tentam há séculos nos revelar. Tudo começa com um instante onde tudo para. O coração, que bateu milhões de vezes durante a vida, simplesmente silencia. O sangue, que percorreu cada milímetro do seu corpo, estagna. O oxigênio deixa de alimentar as células e lentamente o processo da morte física tem início. O corpo esfria, a pele muda de cor, os músculos enrijecem. O que antes era um organismo em movimento, agora se transforma em matéria em decomposição. Mas essa é apenas a morte física. O que acontece com a consciência? Será que ela também morre ou ela se desprende? A ciência e os últimos minutos de consciência. A ciência tem estudado a morte de forma intensa nas últimas décadas. Pesquisadores descobriram que nos minutos que seguem a parada cardíaca, o cérebro entra em uma atividade frenética. É como se, antes de apagar, o cérebro vivesse uma explosão de energia. Milhares de conexões elétricas acontecem num curto espaço de tempo. Alguns chamam isso de último flash da consciência. Essa explosão poderia explicar as visões de túnel, a luz, as vozes. Seriam apenas uma alucinação bioquímica? Ou seria o nosso cérebro abrindo uma espécie de portal, uma transição para outro estado da existência? Experimentos recentes já mostraram que, por até 10 minutos após a morte clínica, pode haver atividade cerebral residual. Mas o que essa atividade realmente representa continua sendo um grande mistério. Agora, vamos para um campo ainda mais inquietante: o dos relatos de pessoas que estiveram clinicamente mortas e, de alguma forma, voltaram. As chamadas experiências de quase-morte, ou ECMs. Pessoas relatam com detalhes o momento exato em que o coração parou. Descrevem a sala onde estavam. Falam das conversas dos médicos, mesmo quando o cérebro deveria estar inativo. Outros escrevem a sensação de flutuar, de observar o próprio corpo de cima, de atravessar túneis, de encontrar familiares falecidos e até de visitar lugares que não existem na nossa dimensão. Muitos voltam transformados com a certeza de que existe algo além. Mas a pergunta permanece: esses relatos são apenas produtos da mente ou evidências de uma vida após a morte? As respostas das religiões para tentar entender o que acontece após a morte. Muitas pessoas buscam respostas das religiões. O cristianismo fala de céu, inferno e salvação eterna. Uma vida julgada, recompensada ou punida. O espiritismo prega a imortalidade da alma e a reencarnação. A morte seria apenas uma mudança de plano, uma transição para o mundo espiritual. O budismo e o hinduísmo falam da roda do samsara, um ciclo interminável de nascimentos, mortes e renascimentos, até que a alma atinja o nirvana, a libertação. As tradições africanas acreditam em ancestrais que continuam presentes, influenciando os vivos. Os egípcios antigos se preparavam para o além com rituais, múmias e tesouros, acreditando que a alma enfrentaria um julgamento antes de seguir sua jornada. Será que todas essas crenças seriam metáforas para algo real, que simplesmente ainda não conseguimos entender? E se, ao invés de céu ou inferno, ao invés de reencarnação, ao invés de purgatório, a resposta estivesse na física? Teorias modernas da física quântica sugerem que o universo pode conter múltiplas dimensões,
e que a consciência não estaria restrita ao corpo físico. A ideia do multiverso propõe que existem infinitas realidades e que a morte seria apenas uma transição para outra dessas realidades. Outros cientistas falam da teoria da consciência quântica, sugerindo que nossa mente poderia continuar existindo em estado de energia mesmo após a morte física. Isso explicaria os fenômenos de quase-morte. Seríamos apenas viajantes de uma dimensão para outra. Médiums, sensitivos, pessoas que afirmam se comunicar com espíritos, também têm suas versões do que acontece depois da morte. Relatam que, após a morte, a alma passa por um processo de adaptação. Muitos ficam presos, vagando entre os vivos, outros seguem para dimensões superiores. E alguns simplesmente se recusam a aceitar que morreram. Histórias de aparições, vozes e contatos sobrenaturais alimentam ainda mais o mistério. Verdade ou ilusão? Cada um precisa tirar suas próprias conclusões. Casos inexplicáveis de crianças que lembram vidas passadas. Outra área que intriga pesquisadores são os relatos de crianças que desde muito novas descrevem com riqueza de detalhes vidas que teoricamente nunca viveram. Casos documentados de crianças que falam idiomas que nunca aprenderam, que descrevem cidades onde nunca estiveram, que reconhecem pessoas de outra época. Pesquisadores como o Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, passaram décadas estudando esses casos. Coincidência? Memória genética? Ou evidências de reencarnação? O medo do desconhecido. Talvez o maior peso não esteja na morte em si, mas no medo do que vem depois. Tememos o que não podemos controlar, o que não podemos ver e o que ninguém consegue voltar para contar com certeza absoluta. Mas uma coisa é fato: se existe algo depois ou se existe apenas o fim, o melhor que podemos fazer é viver de forma intensa, com propósito, com amor, com gratidão, porque o amanhã é sempre uma incógnita. Agora, eu pergunto para você: você tem medo da morte? Você acredita que existe algo além? Será que quando nosso corpo parar, a nossa consciência simplesmente vai apagar como uma chama ao vento? Ou será que a nossa essência vai atravessar um véu para uma nova realidade? A resposta só virá no momento certo. Mas, até lá, que essa dúvida te faça viver com ainda mais intensidade. Se este vídeo te fez pensar, deixe o seu like, escreva nos comentários. Eu quero saber a verdade. E compartilhe esse vídeo com alguém que também tem essa dúvida. Porque quanto mais refletimos sobre a morte, mais aprendemos a valorizar a vida.